Mateus capítulo 23, o versículo 27 fala: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Os fariseus eram pessoas mais religiosas, eram pessoas que conheciam a lei. Aliás, eles andavam com partes da lei sobre a sua vestimenta. E eles ganhavam bastante confiança. E o Senhor Jesus está dizendo: vocês aparentam ser como um túmulo, tão maravilhoso por fora, mas por dentro contém ossos, contém morte. Este tema que nós estamos propondo nesta noite fala da quebra da hipocrisia, que não basta nós aparentarmos, porque vivemos em uma nação onde muitas pessoas dizem que servem a Deus. Vivemos em uma nação onde muitas pessoas se propõem a discursar sobre o conhecimento de Deus. Mas na prática, nós vemos uma nação sofrendo com abusos infantis, uma nação sofrendo com violências domésticas, uma nação sofrendo com preconceitos, discriminações. Na classe social mais alta, em meio aos ricos, nós temos a mesquinharia. Pessoas que não se preocupam em compartilhar, em dividir, em distribuir. E isto vai contra aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Na classe dos religiosos, nós não estamos imunes a todo tipo de males, inclusive o exercício de um poder abusivo. A palavra fala que os fariseus, eles conquistavam confiança, porque diz a Bíblia que eles adentravam na casa das viúvas, e ali eles devoravam, este termo que o Senhor Jesus Cristo fala, eles devoravam as viúvas. Eles ganhavam confiança perante a sociedade, mas se aproveitavam deste poder para que na fraqueza daquelas mulheres eles viessem cometer todos os tipos de males. A palavra nos fala muito que nós devemos fugir destes, que eles têm, que eles possuem uma piedade, eles possuem uma aparente piedade, mas eles negam a eficácia da mesma, na sua maneira de viver, no seu modo de viver. Este tema ele é bastante pertinente, porque vai falar ao coração de muitos que pensam que nos lares, neste momento, não está acontecendo o abuso infantil. Quantas crianças estão confiando no pai, na mãe, no tio, na tia, no primo, e elas se tornam indefesas. E estas pessoas que têm um discurso de justiça, um discurso de santidade, um discurso de retidão e de ética, elas se tornam mais perigosas, porque elas ganham confiança. Sabemos nós que temos estereótipos, e estereótipos são mecanismos que nós criamos para facilitar a nossa aprendizagem, mas nascemos absorvendo os estereótipos da sociedade. Então, quando uma moça, ou uma criança, ou uma adolescente vê, por exemplo, aquele rapaz tatuado, vindo na rua, e a rua é meio escura, logo ela tenta se defender de imediato, ela tem uma predisposição de enquadrá-lo como alguém perigoso. Mas esta moça, esta criança, ela não tem um estereótipo em relação ao pai, porque, aliás, o estereótipo que se tem na sociedade de pai é aquele que é protetor, é aquele que é cuidador, e logo ele tem este papel de confiança. A criança absorve da sociedade que o pai passa confiança, mas ele se aproveita disso. Então, aquele que aparenta ser alguém bom e é mau, é mais perigoso do que aquele que é mau e aparenta ser mau. Porque imagine eu colocando um veneno com um rótulo maravilhoso. Imagine um rótulo daquele refrigerante que você gosta, mas ali dentro não tem
o refrigerante, tem o veneno. Logo, o que vai acontecer é que é mais fácil eu te enganar, é mais fácil eu te envenenar. Mas se eu coloco o veneno em uma garrafa que se tenha uma mensagem te alertando para o perigo, o que vai ocorrer é que você vai se afastar daquilo. Muitas pessoas que estão lá fora, talvez essa criança, este adolescente ou esta mulher, elas sabem que pode representar perigo. Assim como aquelas pessoas que não eram religiosas, que não serviam a Deus, como os romanos e tantos outros pagãos da época, não representariam perigo para as viúvas e para muitos ali em Israel, porque eles tinham estereótipos. Eles diziam: o pagão, eu não vou deixar entrar em casa, eu não vou me relacionar com o pagão. Mas quem abusava destas viúvas eram os fariseus, aqueles que diziam que conheciam a Deus, aqueles que diziam que conheciam a lei. A palavra fala: ai de quem acrescenta uma vírgula, porque o perigo está no mínimo. O perigo está naquilo que aparentemente é inofensível, aparentemente é bom, é justo, mas ali mora o perigo. E nós vivemos em uma nação que infelizmente nós aparentamos ser este tal cidadão de bem, este que diz: eu sou justo, mas a mortandade, o nível de homicídio no país não baixa. O número de pessoas que se acham justas em nossa nação são inúmeras, muitas pessoas, mas nós percebemos que as drogas continuam, nós percebemos que os abusos infantis continuam com números altos, violência doméstica, e isso ocorre também no ambiente religioso. E este tema, ele é uma ironia. Aquele homem de bem, que se acha melhor do que o outro, mas que na verdade produz em si o mal, e tem como suas obras a maldade. Como o Senhor Jesus falou, são bonitos por fora, são aparentes, mas por dentro são como sepulcros caiados, por dentro são como ossos que representam a morte. Que esta mensagem venha de encontro aos nossos corações, para orarmos por uma nação que não seja hipócrita, por pessoas que venham amar de verdade e que venham proteger a família de verdade. Quantas pessoas estão agora dizendo: nós não podemos ensinar nas escolas sexualidade para as crianças, porque é a família que tem esse direito. Mas você sabia que onde ocorre o abuso, na maior parte, não é na escola, e que a criança muitas vezes nem percebe que está sendo abusada, mas onde ocorre o maior número de abusos, inclusive cerca de 70%, é exatamente nas casas, é no meio da família, é no meio daquelas pessoas que aparentam bondade, segurança, que aparentam uma vida justa, uma vida reta, e que trazem um papel como de pai, de tio, de primo, um papel de alguém que vai proteger, que vai guardar e que não vai querer o mal do parente. Mas isso é engano, porque como diz a palavra, sepulcros caiados, sabe, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de maldade, e isto representa perigo. É por isso que Deus tem que levantar em nossa nação pessoas que venham ter a coragem de dizer: nem todos que dizem eu sou santo, eu sou justo, representam realmente a piedade de Cristo, ou representam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque se você quer saber que alguém, ele é realmente de Cristo, é pelo amor que existirá na vida desta pessoa, pelas obras desta pessoa. Não basta nós aparentarmos, não basta um evangelho fingido, um evangelho que conquista muitos, mas que na verdade nós aproveitamos desta aparência de santidade para abusarmos. Quantos líderes religiosos abusam de suas ovelhas,
E não simplesmente na área sexual, ou na área física, ou econômica, mas na área religiosa também, impondo medo, impondo aquilo que Cristo não ensinou. É por isso que Jesus falou: o meu jugo, ele é suave, o meu fardo é leve. Porque os fariseus, estes que aparentavam ser, eles tinham um jugo pesado, um fardo pesado, eles colocavam nas pessoas aquilo que elas não conseguiam suportar, nem eles suportavam. A palavra fala que eles percorriam grandes distâncias para converter pessoas, e o Senhor Jesus falou: vocês tornam essas pessoas 2 vezes merecedoras do inferno, mais do que vocês. Que Deus levante em nossa nação, não este tal homem de bem, não este tal cidadão de bem, mas pessoas que são humildes de espírito, e que de fato venham servir a Cristo, não com discurso, não com julgamento, não com condenação, mas quando na verdade nas famílias dessas pessoas acontecem inclusive abuso, violência doméstica, mas que Deus venha levantar pessoas que não sejam como os fariseus, que andavam devorando a casa das viúvas, conforme o Senhor Jesus Cristo denunciou, mas que o Senhor Jesus levante pessoas que de fato venham ser verdadeiros protetores, que façam de um lar um local abençoado, que a hipocrisia venha cair, e que Deus levante verdadeiros adoradores, porque não são os fariseus que conquistam o coração de Cristo, mas aqueles que têm um coração quebrantado, que de fato reconhecem que são pecadores e que precisam da mudança que Cristo oferece. E estes não se acham melhores do que Cristo, porque existem pessoas que se acham inclusive melhores do que Cristo, como Simão leproso. Como que pode ele comer, ou aliás, como que pode ele receber uma pecadora? Existem pessoas tão santas, tão justas perante os seus olhos, que se acham superiores aos ensinos de Cristo, mas que estas pessoas venham reconhecer que a hipocrisia não nos leva para estabelecermos aqui nessa terra o reino de Deus, e que venhamos entender que existem crianças indefesas que estão sendo enganadas por lobos, que têm peles de ovelhas, mas por dentro são devoradores, destruidores. Que Deus venha ter misericórdia da nossa nação. Não quero que você seja cidadão de bem, ou homem de bem que se levanta nessa nação, como muitos têm dito por aí, mas que você seja realmente alguém verdadeiro diante de Cristo, que procure ter amor no teu coração. Abaixa a hipocrisia, abaixa a hipocrisia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.